dos filhos. E o momento das pausas, eu ainda vou falar disso especificamente em outra dica, onde eu onde eu foco totalmente no meu trabalho e onde eu paro e foco nos filhos. A terceira dica é a escolha dos ambientes. É importante escolher o ambiente que você vai focar na sua parte profissional dentro de casa. É importante, caso for possível, você diferenciar esses ambientes. O ideal é ter um ambiente para que você possa atuar sem fluxo. Sabe quando a gente fica na mesa da sala e aí perto da cozinha e o pessoal fica passando toda hora? Não é o melhor lugar, é uma dica. O melhor lugar é onde você tem menos fluxo, né? Onde o pessoal consiga ver TV, porque você está com as crianças em casa, marido, às vezes tem um idoso, enfim. Tenha um lugar para que eles possam brincar, não no mesmo lugar que você esteja trabalhando, né? E lógico que se você não tiver como separar os ambientes, você separa as atividades. Como assim? Você coloque um lugar que é seu para trabalhar, informa para os seus filhos que ali é o seu lugar de trabalhar e coloca uma mesinha, um outro cantinho, mesmo que seja no mesmo ambiente, dizendo que aquele local é para ele brincar. Outro dia, eu estava numa salinha onde eu trabalho e tem uma mesinha do lado, mais baixinha. A minha filhinha de 2 anos entrou e falou, mamãe, hoje eu vou trabalhar com você só um pouquinho. Tá bom. Eu não excluir ela, eu estava trabalhando. Mas a gente tem que saber o momento de incluir e o momento de excluir. Ok? Então, gente, os desafios dos ambientes, né? Adma, você está falando de ergonomia, está falando de dicas, né, de ergonomia para que as pessoas tenham produtividade nesse tempo de crise e possam trabalhar com segurança e com conforto. Entenda que nesse tempo de isolamento, o fato de você estar, de repente, num sofá, no fato de você estar, de repente, com seu filho em algum momento do seu dia, não vai atrapalhar o fluxo da sua produção, mas você precisa entender cada momento para que você não interfira na entrega no final do dia, principalmente quando a gente está em home office pela empresa, né? Então, gente, 4 dicas para a escolha do ambiente ideal. A primeira dica é o ambiente de baixo fluxo. Escolher um local de baixa movimentação. Sinalize para os filhos que está trabalhando e coloque as regras do ambiente bem visíveis, né? Dizendo assim, faça silêncio aqui. Outra dica é a iluminação. Temos que ter cuidado com as janelas. Não podemos colocar o nosso computador de frente com as janelas. O ideal é ficar perpendicular às janelas. Se você puder alterar a mesa ou fechar a janela quando ela está bem atrás, é ideal. Cuidado também com as luzes de LED, esses spots que ficam nas mesas. Às vezes a gente liga achando que vai ficar bem iluminado, mas o excesso de iluminação também ocorre, pode atrapalhar a cuidado visual e ocasionar ofuscamento, ok? Outra parte muito importante é a fiação. A fiação, ela pode gerar quedas, pode gerar sobrecargas, pode gerar vários problemas, pode até perder o equipamento. Então, a dica da fiação é providenciar um local adequado, né? E proteja a fiação. Confirme se os fios eles estão em segurança e que se os seus filhos ou seu cachorro, seu bicho de estimação passar, não vai ter acidente. E a quarta dica de ouro do ambiente ideal, né, os materiais de trabalho. Você terá que definir. Você vai trabalhar com o quê? Gente, tire o excesso. Faça um 5S. Você não está na sua mesa de trabalho. Sabe aquele monte de pasta que você precisa para um dia todo? Sabe aquele monte de post-it, lápis? Esquece isso. Vocês vão focar na atividade do dia. Colocar para próximo de vocês materiais do dia. Então, a dica... Vocês estão me enxergando, todo mundo? A dica é o seguinte, coloca o braço para frente todo mundo, estica o braço,
o que você está esticando, quando você estica o braço, aí você faz assim ele para o lado. Aí depois você faz o outro braço para o outro lado. Doutora Adi, eu acho que talvez nesse momento, para que facilite para todos, seja interessante interromper o compartilhamento por alguns segundos. O que você acha? Para... Interromper o compartilhamento, eu acho que todo mundo vai conseguir te visualizar. Ah, tá. Peraí. Excelente, perfeito. Deu certo? Todos me vendo? Sim, perfeito. Então, vamos lá, né? Eu que não estou me vendo. Vamos lá. Deixa eu baixar aqui mais um pouquinho. Tá vendo? Estão vendo meus braços? Então, vocês esticando o braço e fazendo essa rotação de um lado e a rotação do outro é o espaço considerado ergonomicamente ideal. Tudo que eu preciso esticar e onde eu tiro o meu corpo da cadeira e faço essa extensão para poder pegar coisas, né? É algo que não é o ideal. Então, o que eu preciso ter na minha bancada? Livros, cadernos, coisas que eu vou usar, pasta, computador, o teclado, o mouse, nessa área do ideal. Então, eu estiquei o braço, é a minha área máxima de ideal. Aí eu coloco o braço a 90 graus, dobro o braço. Essa parte onde eu dobro o braço é a parte do que eu faço, no que eu estou manipulando agora, no meu imediato. Se eu não estou falando no celular agora, o celular não precisa estar nessa área que não é ideal. Se eu não estou mexendo com um caderno, não estou escrevendo, ele não precisa estar nessa área de alcance que não é o ideal, não estou usando. Ele pode ficar mais para frente na linha do meu braço, porque eu vou precisar daqui a pouco, mas eu não estou precisando agora. Se eu precisar, eu estico o braço e puxo e trago para o local ideal. Ok? Entenderam? Beleza? Tudo bem? Vamos lá, então. Vou compartilhar aqui. Deixa eu voltar ao compartilhamento. Todos estão enxergando? Perfeito. Então, tá. Então, essas são as 4 dicas para o ambiente ideal, ok? A quarta dica é o seguinte, isso é muito importante. Tem estudos que demonstram que o ambiente home office, a gente tende a dar uma relaxada, né? Eu estou em casa, posso dar uma relaxada, ninguém está vendo. E aí, de repente, precisa ter uma reunião, alguma coisa, você está de pijama. Então, a ideia aí é bem importante, é o hábito. Apesar de a gente estar em casa, a gente precisa ter o hábito de se arrumar para aquele momento do trabalho, né? Quando você se arruma, mesmo estando em casa, você ajuda a despertar o cérebro para a sensação de que naquele momento você irá trabalhar. Isso melhora muito a produção, gente. É muito, assim, efetivo. Se um dia você puder testar, trabalhe um dia de pijama e um dia arrumado. Você vai ver que tem diferenças, assim, imensas. Aí você fala, nossa, que coisa mais simples e tem diferença? Tem. Então, a dica é, em casa, apesar da gente ter facilidade em distrações, principalmente com os filhos que acham que a gente está disponível porque a gente está em casa, geralmente quando a gente está em casa a gente está disponível, é um momento diferente do que a gente vive, né? A gente precisa ativar, ajudar o nosso cérebro a perceber que a gente está no momento temporário, mas é um momento que a gente precisa de concentração, né? E aí é importante mostrar para todo mundo que naquele momento você está trabalhando. Então, essa dica é bem importante. A quinta dica é a cadeira. Não tem como falar de ergonomia sem falar de cadeira, né? E aí o pessoal fala, mas em casa, eu não estou no escritório, como que eu vou ter a cadeira ideal? Ninguém vai ficar doente, vai ter uma doença ocupacional por ficar em casa 4 meses, enfim, um home office, podem ficar tranquilos, tá? Mas a gente precisa estar confortável. Então, como que a gente vai ficar confortável, né? É possível que aí na sua casa a cadeira seja bem diferente daquela que é do seu trabalho. Ou não, tem lugar que a cadeira até melhor, né? Que era do trabalho. Mas aí, né? Varia aí a realidade. Mas é possível que seja diferente. Mas, mesmo que você esteja longe da cadeira ideal, né?
você tem que pegar a cadeira mais confortável que você tenha na sua casa toda, para que você possa trabalhar, tá? E se for possível ajustar a altura da cadeira, para que você consiga manter os seus 2 pés apoiados no chão. Se eles não podem ficar no ar e você não pode bater o joelho na bancada. Tem que ter um neutro ali, de forma que você se sinta confortável. A ergonomia, ela não tem mais aquela história de robô, né? 90, 90, 90 graus. Não existe isso. O ideal é você ter você poder ter essa escolha, alternar a postura. Você pode esticar a perna, você pode, de repente, trabalhar até em pé em algum momento, de repente sentar no sofá numa situação rápida, mas você não pode ficar o dia inteiro numa situação anti-ergonômica, porque vai prejudicar você, né? Vai prejudicar o seu bem-estar. E se você tiver com o bem-estar prejudicado, a sua família que está ali convivendo com você pode ser afetada. E os afazeres, as entregas, o resultado e a produtividade. Então, fica aí a dica da cadeira. O que é importante na cadeira, Adma? Tá, então eu pego a minha cadeira confortável e agora? Agora, você tem que tentar entender que no momento que você estiver na cadeira trabalhando, você possa usar o encosto dela. Mas, às vezes, né, e muitas vezes, na verdade, a cadeira ela não tem aquele encosto com curvatura lombar, né? Ela não é perfeita, não é aquela cadeira de escritório. Então, a dica, né, para que você possa ter a curvatura lombar da cadeira, para que você encaixe ela no encosto e se sinta confortável, é você colocar uma almofada na região lombar para que faça o apoio. Não é ideal você trabalhar sem encostar na cadeira, porque a longo prazo, lógico, você não vai ter uma doença, mas você vai ter dor, você pode travar a coluna, você pode ter problemas que tenha que requerer uma ida ao hospital. E a gente tem que evitar. Agora, o hospital é um lugar que a gente não quer ir. E a gente precisa se cuidar, ter consciência corporal para evitar esses problemas, ok? Então, vamos lá. Sexta dica. A sexta dica, não tem como falar de home office sem falar de notebook, né? Porque a maioria das empresas dão um computador portátil. E aí, a gente precisa compreender que cabeça, membro superior, mão, dedos, tem que ficar na posição neutra. Então, a gente precisa o quê? Adaptar. Gente, é muito barato. Ah, mas a empresa me deu um notebook, mas não me deu adaptador. É um momento delicado, é um momento que a gente tem os nossos utensílios de casa, que se a gente pode usar, né? A gente tem os nossos utensílios de casa, que independente do momento de agora, a gente pode ter e adquirir para que a gente possa ter segurança e ergonomia para quando a nossa família, filho, marido, for utilizar o computador portátil. Todo mundo aí, a maioria das pessoas tem um computador portátil em casa. E o ideal é que o teclado e o mouse sejam independentes. Tá? Não é ideal você passar um dia de trabalho, por mais que seja períodos de 6 horas, períodos menores, segregados, com o computador sem estar adaptado o teclado e o mouse de forma separada. A tendência de você sair do neutro e gerar sobrecargas é imensa. Então, pense com carinho a possibilidade de você adequar aí o seu computador portátil para que você mantenha aí tanto o computador, a tela de cima na linha da visão, para que você não precise ficar baixando muito o pescoço, nem erguendo muito o pescoço. E os braços, você também não tenha que ficar erguendo muito o ombro ou tendo que sobrecarregar a posição neutra dos punhos, ok? A nossa sétima dica. A nossa sétima dica é as pernas. A gente falou de membro superior, a gente falou de cadeira, mas a gente precisa falar das pernas. As pernas, elas precisam ter espaço, tá na norma de ergonomia. Se você tiver um ambiente na sua casa, sei lá, que tenha geralmente, sabe, aquelas gavetas? Tem cadeiras em casa que tem gavetas muito grandes, enfim.
ou tem ambientes em casa que você tem aquele criado mudo ali embaixo, tira, se você puder tirar, para que suas pernas fiquem com espaço. Por que tem que tirar? Né? Você precisa manter essas pernas livres para que seus pés possam realmente ficar apoiados no chão. O seu joelho não pode ficar muito para dentro, sabe quando a gente senta e põe o joelho para dentro da cadeira? E nem muito para fora. Ele ficando numa posição neutra, você não sobrecarrega o retorno venoso, evita varizes, que é muito bom. E tem estudos que dizem que os pés apoiados no chão, ele aumenta a concentração. Por isso que nas escolas as crianças têm cadeiras menores, mesas e cadeiras pequenas. Elas não têm aquelas grandes padrão, delas são menores. Elas precisam manter pezinhos no chão, porque os pezinhos no chão, ele é comprovadamente linkado ao despertar do sistema nervoso e deixa a gente mais ativos, né? Mais espertos. E uma outra coisa importante é entender que tudo é passageiro, né? A gente está no momento, vai passar. Se a gente tiver essas dicas que são muito simples, colocar elas para rodar, vocês vão perceber que vocês vão trabalhar com mais tranquilidade, com mais segurança e vão proporcionar para a família mais segurança também, mais conforto. A 8ª dica é o fone. Né? A gente está agora numa reunião, numa conferência, eu estou com fone, o Leandro ali está com fone, acho que a maioria aí está com fone. Quem está com fone, dá um oi. Oi. Por que o oi? Levanta a mão. Por que o uso do fone é importante? Né? O fone de ouvido, o microfone, né? Ele é importante para evitar dispersar sua atenção. Né? No trabalho home office, é muito, ainda mais em casa, né? Onde as crianças acham que a gente está disponível, é muito fácil você se distrair. E geralmente, quem está em trabalho home office está fazendo análise de dados, está fazendo serviço administrativo, está fazendo controle. E assim, se você começar a dispersar muito, não é um trabalho automático, né? Produtivo você precisa ter concentração. Então, quando você utiliza o fone, né, o microfone, você consegue focar e tornar o seu trabalho mais produtivo, né? Aí tem aquelas coisas, Dima, qual é melhor, o abafador ou o de plug? É o que te deixa mais confortável. No momento, né, por exemplo, eu já usei abafador, o abafador ele começa a me dar umas coceiras aqui. Então, assim, cada um tem uma forma de se sentir confortável. Não tem a regra é conforto. Se para você o plug é mais confortável, use o plug. Não esqueça de fazer a limpeza. Se você for emprestar o seu plug para um filho, para o marido, ficar trocando, o ideal é que cada um tenha o seu, como se fosse um EPI, né? Um equipamento de proteção individual. Mas se você for emprestar, tem que fazer a limpeza. Né? Tem que fazer a limpeza da bancada diariamente, que nem lá no seu trabalho, você passa o alquinho lá ou alguém passa para você, tem que ser feito diariamente, tá? A gente tem que ter responsabilidade, eu falo, e inteligência emocional, porque aí você se cuidando, você evita. E aí a criançada tá te copiando, viu? Porque a gente lidera pelo exemplo, e a gente, né, eles se espelham em nós, né? E é bem legal, que nem quando eu limpo a minha bancada, eu vejo meu bebê de 2 anos, eu tenho uma filha de 12, 2 meninas, a de 12 também, às vezes ela vai limpar dela, ela fala, mas empresta pra mim que eu vou limpar a minha. Ah, tá bom. E aí a gente vai um fazendo, o outro vai fazendo, e quando a gente vê, tá fluindo tão automaticamente que a gente não precisou ficar escrevendo, aí a gente vai ensinando pelo exemplo, né? A melhor forma de elevar a cultura de saúde, segurança e ergonomia. Então, vamos lá, vamos focar aqui. É importante, então, entender que nós estamos quebrando paradigmas com home office. Eu creio, acho que todos aqui podem também ter essa percepção. Depois dessa pandemia, desse monte de trabalho home office, a percepção para esse tipo de trabalho vai mudar. A NR17, ela está sendo revisada, era para ter sido publicada em novembro. Eu participei lá na Fundacentro dessa revisão. E não foi publicada ainda a revisão final dela. E eu tenho para mim, assim, que eles vão estar pensando, se não entrar na NR17, vai entrar no anexo.
Porque o trabalho home office já é uma realidade em todos os países e no Brasil, hoje é uma medida provisória. Mas no Brasil, com certeza, essa consciência e quando as pessoas perceberem que elas podem trabalhar home office e ser produtivas, entregar e conseguir perceber que é bom, que agrega valor para todo mundo, porque tira custo de tempo de perda com transporte, você consegue verificar se seu filho está se alimentando bem, você consegue ter autonomia para levantar, para pegar uma água, para cuidar da sua bancada, você se torna o dono do seu trabalho, né? E aí, com certeza, as pessoas vão começar a perceber que o home office é muito bom, é uma boa opção. Estamos acabando, hein? 9ª dica, pessoal. A 9ª dica que pena, tá muito bom, Adma. Vamos lá? Vamos lá. 9ª dica é as pausas, gente. Tanto em casa quanto no trabalho, precisamos realizar pausas. Adma, como funciona isso? A norma ela é bem clara, a gente não vai precisar inventar moda, tá? Vamos seguir o que está escrito. Então, qual que é a ideia? A ideia é que para cada 50 minutos trabalhados, né, vocês possam pausar de 8 a 10 minutos. Isso fecha 1 hora, ok? 1 hora, 60 minutos, desses 60 minutos, 8 a 10 é pausa, ok? Adma, e aí? Como eu vou saber a hora de pausar? A gente tem dificuldade para começar, a gente tem dificuldade para pausar e a gente tem dificuldade para parar. Nós somos humanos, temos dificuldades. E a gente precisa o quê? Ter apoio, ter ferramentas, ter utensílios que nos auxiliem, né? Então, despertador celular é uma opção. A gente tem cronômetros por aplicativos também, que é uma opção. Então, você programa para que ele te avise, faça uma pausa, né? Tem o filho, a filha mais velha, quando você tem os filhos maiores, tem uma de 12. Eu falo para ela, ó, tá, horário você me chama para tomar uma água, um café? Aí ela me chama, a gente toma um café, conversa, eu volto. Então, assim, você acaba incluindo situações dentro de casa que deixa de ser ruim e passa a ser gostoso, né? Imagina, cada 1 hora você poder tomar um café com sua filha, seu filho, né? Levar uma água para eles, ou eles trazer para você. Mas o que é importante na pausa? É você sair do local de trabalho. Se você fizer a pausa e continuar na frente do computador para ver o Zap, o Facebook, ou sei lá o que, você não está fazendo pausa. Ok? O que é a pausa? A pausa é a mudança do ambiente. Saí daquele ambiente que eu estava agora e fui para outro. Fui lá pegar uma água, fui ver se minha filha está fazendo o cronograma que eu montei, inclui ela, o dela, ela tem as aulas dela, ela tem as coisas dela, se ela está fazendo, se ela está dormindo, se ela está vendo filme. Pergunto qual filme ela está vendo, por perguntar, para estar interessante, enfim. E aí é isso, essa é a pausa. Dou um beijo no meu cachorro, vejo se tem comida, se tem água, ok? Mas eu saí do ambiente. A hora que eu voltei, meu sistema nervoso ele fica muito mais produtivo, fica muito mais ativo. E isso é importante para a produção e para a entrega, tá? Então vamos lá. Última dica, né? A última dica é saber parar. Né? Como eu falei, a gente tem dificuldade para começar, a gente tem dificuldade para pausar e a gente tem dificuldade para parar. O meu marido é um deles, ele não se deixar, ele vai trabalhando até a tarde. E aí ele fala para mim, ele fala, amor, quando for lá umas 6 horas, me avisa que eu vou parar. Falei, então tá bom. E a gente tem esse combinado, né? E aí a gente vai se ajudando, porque quando a gente fica confinado numa casa, parece que a gente começa a perceber que a gente tem defeitos, que o nosso marido, nossos filhos têm defeitos, mas que também temos qualidades e que se a gente se apoiar no copo cheio, a gente começa a se ajudar, né? E a ideia é se ajudar. Se eu percebo, ele percebe que tem dificuldade para parar, eu vou ajudá-lo. Se sou eu, ele vai me ajudar. A gente precisa ter um combinado. Nessa hora, o combinado é a melhor opção. Então, gente, mesmo em casa, precisamos saber a hora de parar. Faça atividades coletivas com a família, como, por exemplo, o alongamento, cozinhar, limpar, jogos, enfim. A gente tem que ser um pouco criativo nesse momento, porque pensa, a gente só começou. E se a gente for ficar aqui 4 meses em casa? Tem países que estão aí 4 meses, 3 meses.
A gente não sabe, né? A gente não tem parâmetro. Como vai ser? A gente não tem essa percepção ainda. Mas a gente... Aqui, ó, minha hora de pausar, ó, já deu. Mas ainda a gente precisa ter o quê? A percepção do coletivo agora em casa, né? Eu preciso, se eu me estresso, que sou adulta, imagina a minha criança que tem 2 anos, que tem 12 anos, sabe? Então a gente precisa, no momento de parar, parei, agora eu vou pegar, vou lá ver a minha filha, vou ficar mais tempo com eles, vou fazer alguma atividade em família, enfim, para que a gente possa superar juntos, né? Juntos somos mais fortes, né? Não vamos dividir. Lembra que eu falei, divida o ambiente? É só naquele momento. Depois a gente junta tudo os ambientes, todo mundo junto, tá bom? Por último, né? E tem aí umas ferramentas de apoio que são dicas. Não sei se vocês conhecem, mas, enfim, o Google Agenda, a gente trabalhando quando a gente trabalha em equipe, né? É uma ferramenta gratuita que você consegue colocar lá todas as tarefas. Lembra que eu falei que a gente tem que se organizar? Tanto as tarefas rápidas quanto as tarefas longas, ele vai te avisando no seu computador o que você tem que fazer, inclusive as pausas, né? É um sistema bem simples e acessível. O Gênio é uma outra ferramenta, é uma ferramenta de ponto. Para quem trabalha em home office, que tem que bater o ponto, né, no próprio computador, ele mostra onde você está e o horário que você iniciou suas atividades, o horário que você pausou e o horário que você retornou. É uma ferramenta bem interessante para as empresas controlar os seus colaboradores em home office e para os colaboradores home office prestar conta para as empresas. O Slack é uma plataforma de comunicação muito utilizada por empresas, ótima, né, para o uso profissional, de acompanhamento histórico de tarefas. O Telegram também, né, já é mais conhecido, junto com o WhatsApp, o Evernote, e essa forma de você... O WhatsApp tem que ter cuidado, viu? Eu falo que o WhatsApp é uma ferramenta, é uma faca de 2 gumes, é perigoso. Durante o home office, o WhatsApp, ele é só com o grupo do trabalho, tá? Exclui o resto, sabe? Família, amigos, porque senão você não é produtivo. Ele tem uma grande possibilidade de tirar sua atenção. Então, diferente, por exemplo, do Telegram, que são grupos específicos, que você consegue montar, de repente, seu grupo de trabalho, você consegue focar. O Trello é uma ferramenta indicada, né? Conheci ele recentemente, achei muito bacana, uma ferramenta indicada para organização de tarefas essenciais, né? E ele acompanha as atividades, também faz histórico das atividades, do retorno das equipes, é bem legal. E o Evernote, né? Acho que é o queridinho aí de muitos. Nele você consegue até escanear cartão de visita, já vai direto para a agenda. Ele é um Google Agenda muito moderno, né? Eu gosto bastante dele. É uma ferramenta que você consegue usar a versão gratuita para você ir conhecendo. Caso você se adapte e goste, você utiliza. São ferramentas, gente, que agregam nesse trabalho home office, que a gente é humano, como eu disse, né? A gente não consegue ter percepção, às vezes, de tempo, de começar, de pausar, de parar, mas é importante ter para que a gente possa seguir a vida. A gente está dentro da nossa casa, né? Pelas orientações dos governadores aí, a ideia é que a gente fique em casa, né? Então, é para que a gente possa... eu vou dar uma voltinha, vou na cozinha. Vou dar uma voltinha, vou lá no quarto. Vou dar uma voltinha, vou lá na sala. Enfim, é o máximo que a gente vai estar fazendo. Então, a gente vai utilizar o quê? Ferramentas para nos apoiar nesse momento. E depois, quando isso tudo passar, se Deus quiser, vai passar rápido, a gente pode verificar e confirmar que dá para usar isso até no trabalho. E por último, gente, quem aí tem HD externo? Quem aí tem, sei lá, pendrive? Isso é coisa do passado. Minha filha de 12 anos falou, mãe, eu tenho 2 HD externos. Joga isso fora, para que você tem isso? Eu falei, filha, eu tenho umas coisas aí. A nuvem, mãe, joga na nuvem. Eu falei, é verdade, né, gente? Coisa do passado. A gente acaba se apegando a essas coisas, já esquece isso. A gente tem lá na nuvem a ferramenta que a gente pode comprar, né? O Box, o Google Drive, tem umas que são gratuitas, o OneDrive, Dropbox, não sei qual que vocês têm, acho que quem tiver aí me fala quais que usa bastante para a gente interagir.
Mas, assim, temos aí várias Google opções. Drive. Google Drive. Quem que usa OneDrive? Eu gosto bastante dele. Eu tenho o Dropbox também, enfim. Eu acho que a gente precisa evoluir. E querer evoluir, né? É importante, tá? E vamos encerrando, né? Existe um termo que a gente chama de termo individual de trabalho temporário home office, que é a dica, né, da gente aí para vocês. Entendam que esse momento que estamos vivendo é temporário, né? E nesse momento existe lá uma série de recomendações que eu coloquei lá para vocês lá no começo. Eu não li todas de uma em uma, mas só para citar que elas existem. Que está lá. O que o governo falou? Que nesse momento de pandemia, por exemplo, suspensão das exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho. Tem várias coisinhas aqui que as empresas elas estão suspensas, elas não precisam cumprir, né? Mas a gente, sabendo, apesar de todas essas suspensões, a gente tem a nossa responsabilidade, o nosso comprometimento com o nosso maior pilar, que são as pessoas, né? E as pessoas é o pilar que move as empresas. E aí esse termo individual, ele é importante para que as empresas anexem na ordem de serviço de segurança, né? E o que ele diz? Ele, por exemplo, eu coloquei aqui um fictício, tá? Eu, Antônio Batista, na função de assistente social, do setor de reabilitação da empresa Beta Safety, aí põe o CNPJ da empresa que se atua, em conformidade com a medida provisória 927, de 22 de março de 2020, aceito optar pelo teletrabalho temporário no formato home office. O colaborador, ele, apesar da MP, da medida provisória, dizer, olha, pode colocar o cara em home office, mas quando você alinha isso e o colaborador faz o aceite e se compromete em seguir o máximo que ele puder as atividades de segurança e saúde dentro desse momento, todos ficam resguardados, né? E aí, por que ele está em casa? Né? Por que ele está em casa? Ele está porque existe uma pandemia, né? E aí coloca aqui, contribuindo com o Brasil e com o meu empregador neste momento de pandemia pelo Covid-19, onde ações de isolamento social está sendo requerida pelas autoridades como forma de combate e propagação do vírus. Comprometo executar minhas tarefas com responsabilidade e fico à disposição para o retorno quando a empresa solicitar. Atenciosamente. RG tem que colocar assinatura, data e o nome completo. Então, gente, isso é só uma dica nossa para que quem estiver em home, as empresas pegam esse terminho individual com cada um, né? Carimba lá e anexa ordem de serviço de segurança para que todo mundo fique resguardado de que aquela situação ela é temporária e ela vai acabar, né? Não é efetiva, aquele lugar não é o seu lugar de trabalho, enfim, tá? É só para a gente estar mais resguardados. Gente, é isso que eu queria passar para vocês. Eu agradeço, peço desculpas aí pelo nosso início aí, que foi um pouco tumultuado, né? Por conta que eu tive problema na minha internet, mas deu certo, né? Fico à disposição de vocês para pergunta agora, caso alguém tenha. E caso a gente não consiga responder todas as perguntas, eu deixo aqui o meu e-mail, né? Tem aqui também o meu Insta, o meu e-mail e meu WhatsApp. Caso alguém tenha queira compartilhar alguma situação, pedir alguma dica, eu fico à disposição, tá? Leandro, passo aí a palavra para você. Pessoal, nós temos aqui 26 pessoas participando. Doutora Adma, obrigado aí pela excelente palestra. Vou pedir gentilmente que você finalize o compartilhamento para que a gente possa visualizar todo mundo de uma forma mais fácil. Deixa eu colocar aqui. Temos aqui 26 pessoas participando. A gente tem alguns minutos ainda para perguntas. Eu gostaria de abrir. Alguém tem uma pergunta para fazer para a doutora Adma? Se tiver, é só, por gentileza, tirar o microfone do mudo. De cada vez, hein, pessoal? E aí, Sheila, ó, eu peço a tua ajuda também, tá bom? Para interagir com a gente, caso tenha alguma pergunta em Libras, para a gente interagir com a doutora Adma. Roberto Viana, você que é um dos nossos convidados ilustres, tem alguma pergunta para a doutora Adma sobre essa atividade em home office? Alguma dica?
Não, sem pergunta. Ela já esclareceu todos os pontos que seriam necessários e não, realmente o que ela esclareceu não dá margem muita perguntas, não. Tá? Ela foi muito precisa nos comentários dela, tá? Do que deve ser feito e o que não deve ser feito. Excelente. Estou bastante satisfeito. Obrigado, Roberto. Deixa eu ver aqui se tem mais uma pergunta aqui no chat. E Simone, Frequente, você tem alguma pergunta para a doutora Adma? Oi, Leandro. Não, realmente a doutora Adma, ela foi perfeita, explicou tudo direitinho, não deixou margem para dúvida. Excelente. Doutora Adma, antes de encerrar, existe algum tipo de exercício que a gente possa realizar para os punhos durante a rotina do dia a dia de trabalho que possa ter algum tipo de prevenção com relação à dor? Tem alguma dica nesse sentido para o pessoal que está trabalhando no home office agora, até mesmo para quando retornar à atividade no escritório? Sim. Gente, é importante, né, quando a gente está aí nessa atividade de home office, o pós-home office. Lembra que eu coloquei lá exercícios? Quando a gente fala em exercício, ninguém está falando de pegar peso, né? Falando de exercício que nem a gente faz em academia, estamos falando de alongamento. Alongue-se. E para alongar, né, eu falo, a respiração é a primeira coisa que você vai alongar. Aquele primeiro exercício que eu passei é a respiração. Vocês vão alongar a respiração. Alongando a respiração, vocês podem alongar, sim, todo o corpo, sempre começando de cima para baixo, tá? E no caso dos punhos, que foi a pergunta, a gente tem, né? Como a gente fala que trabalha no neutro, e que todas as posições, quando tem extensão, ou quando tem desvio ulnar, desvio radial, ou quando a gente fica muito com a mão assim, isso gera sobrecarga. Então, o que a gente faz para evitar isso? A gente ativa a circulação, abre e fecha punho. Tem umas bolinhas que a gente aperta, tem gente que até tem em casa essas bolinhas, e tem umas bolinhas que elas não são lisas, elas têm uns negocinho assim para melhorar até a propriocepção. Ela faz 2 em 1. Ela estimula a atividade e a propriocepção. E uma coisa que dá para fazer em casa, gente, que é muito importante, é estimular o equilíbrio. Quando você puder, né, no momento que você for fazer seu alongamento, né, então, assim, sempre quando você for fazer o alongamento, né, para esticar punho, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, contar até 20. Se você contar menos que 20, isso não é alongamento. E você não precisa contar mais que 30, que deixa de ser efetivo. 20 é super ideal e já faz o serviço de ativar todos os membros para o quê? Diminuir dor, melhorar a circulação, trazer nutrição para a circulação, enfim, melhorar, diminuir as sobrecargas, que a gente tem sobrecargas. Tem dia que a gente está digitando mais, tem dia que a gente está lendo mais. A gente tem exercício para os olhos, né? Abrir e fechar para a boca, né? Tem exercícios para o pescoço, né? E como que você faz isso? Se você está numa posição neutra, qualquer movimento que eu faça, seja para baixo, seja para cima, seja para um lado, seja para o outro, com mão, né? Com a perna, com qualquer parte do corpo, você é alongamento, né? Então, o mais importante é você esticar, contar até 20 e parar. De novo, aí espera, aí descansa um pouquinho, 10 segundos, estica, conta até 20, parar 3 vezes. Não precisa sobrecarregar fazendo mais que 3 vezes. 3 vezes é suficiente. E não precisa sobrecarregar contando mais que 30 segundos. De 20 a 30 é o ideal, tá bom? E se contar menos, não tem efeito nenhum, está perdendo tempo. Então, tem aí o meio termo, certo? Fica a dica para vocês alongar, respirar e teste de equilíbrio. Gente, o equilíbrio a gente perde ao longo da vida. E o equilíbrio ele é muito importante para a propriocepção, tanto para a parte de sistema nervoso. Há estudos que dizem que o Alzheimer, aquele pessoal que vai esquecendo as coisas com o tempo, quando o sistema nervoso ele vai comprimindo, vai gerando Alzheimer, o teste de equilíbrio ele ajuda a retardar. Então, quando você, por exemplo, você põe uma mão na parede e ergue uma perna, solta a mão da parede, conta até 30.
Aí você põe a mão na parede, ergue a outra perna, dobra assim para trás, conta, tira a mão da parede, conta até 30. Você já está fazendo excelentes atividades aí para o seu sistema nervoso, para ativar, né, a sua propriocepção. E é o que a gente pode fazer hoje em casa, né? E cuidar, ensinar os filhos a fazer, mas fazer com segurança, sempre próximo a uma parede, algo que se você perder o equilíbrio, você volta a apoiar. Porque ao longo dos anos, o equilíbrio é algo que a gente perde. A gente nasce sem equilíbrio, ganha equilíbrio ao longo da vida, fica fera nisso, aí vai chegando no momento da vida que a gente vai perdendo, esquecendo que ele existe e não sabe que a gente precisa. Ele é muito importante. Ele é, assim, equilíbrio e alongamento vai deixar vocês, ó, show de bola para voltar a trabalhar a todo vapor quando tudo isso passar, tá? Essa é a dica. Doutora Adma, para encerrar, o Victor quer realizar um comentário. Victor, caso você precise do apoio da Sheila, vou só pedir para liberar a câmera para que ela possa fazer a tradução em Libras, tá ok? Gostaria de parabenizar a palestra, foi muito, contribuiu bastante. Só queria pedir para ela falar um pouco mais, que eu tenho uma criança de 3 anos em casa que não está na escola. Então, essa é a minha maior dificuldade, conciliar essa questão de uma criança com 3 anos, né? E precisando realizar as atividades, administrar essa questão. Você falar para uma criança maior, né? Papai está trabalhando, agora papai tem que... Agora, falar para uma criança de 3 anos, eu estou achando um pouco difícil, né? Eu gostaria que ela falasse um pouco mais sobre essa questão dessas distrações que podem acontecer durante o home office. Obrigado, Victor. Vitor, boa pergunta. Eu tenho uma criança de 2, como eu te falei, uma de 12. A minha de 2 me ajuda muito com a de 2, mas tem gente que não tem uma de 12, uma maior para ajudar, né? Só tem o menor. Mas como que a gente faz? É rotina. Você imagina que você iniciou o momento vocês se isolaram toda a família e a criança, ela tinha uma rotina antes dessa situação toda. Então, ela tinha hora para levantar, ela ia para a escola, ela tinha hora do banho, ela tinha hora da alimentação, ela tinha hora para fazer, sei lá, tarefas, não sei se a sua ia para a escola ou não, mas a rotina é a chave da resposta, assim, a chave do sucesso do home office. Como assim, Adma? Vai ter interferência? Vai, porque a criança tem 2 anos, tem 3, tem 4, tem 5, até de 12 vai interferir, porque é normal, é inerente. Você está em casa e vai ter. Como você vai administrar isso? Você vai treinar, você vai estimular. E agora a gente vai se colocar no lugar da empresa, né? Poxa, a empresa treina tanto a gente para a gente ser estimulado a ter rotinas. Você agora a empresa, seus filhos, os funcionários. Você vai ensiná-los a se colocar no lugar do patrão, né? E mostrar para eles que eles têm que ter rotina. Então, por exemplo, você conhece mais seu filho, então você vai perceber, por exemplo, a minha de 2, ela gosta de pintar, ela gosta de mexer com massinha, ela gosta de... às vezes ela gosta de Netflix, às vezes ela gosta de ver, mas é sempre galinha pintadinha, o dela ainda, ela tá na fase da galinha pintadinha. Ela gosta de... Deixa eu ver o que mais. Gosta de tomar banho. Nossa, como tomar banho essa criança? Então, quando eu percebo que o negócio está saindo do limite, ponho ela no banho, ela calma. Esse é o segredo. Qual que é a rotina? Ela acorda umas 8 horas. Antes ela acordava mais cedo. Eu entro muito cedo no trabalho. Mas hoje ela está podendo acordar um pouquinho mais tarde. Então, ela acorda 8 horas. Aí tem a mesinha dela que eu deixo prontinha quando ela acorda. Eu acordo bem antes para ela tomar o cafezinho dela. Deixa ela meia horinha na galinha pintadinha. Gente, é sonho, ó, não sei se é o segredo, é o que eu faço e dá certo, tá? Então, são dicas da Adma, esse é mais personalizado. Coloco ela ali meia horinha na galinha pintadinha, e assim, observando. Aí, depois que ela fica meia horinha na galinha pintadinha, eu tenho uma caixinha de Lego, tem uma caixinha de letrinhas e uma caixinha de madeira, ela cola os animais. Não dá para dar todo dia que enjoa. Então, um dia eu dou pintura, no outro eu dou massinha. Tem um dia que eu coloco Let It Go, ela fica dançando balé. E eu ponho a roupa de balé, porque toda terça-feira ela fazia balé na escola. Por que agora em casa ela não vai fazer balé? Vai pôr a roupa do balé, que terça é dia do balé. Então, põe a roupa do balé.
põe um let it go, falou, ó, filha, você tem que fazer o balé, tá? Aí ela fica lá brincando do jeitinho dela de balé e a gente nessa organização de sequência de atividades ela não fica entediada. Tem hora do soninho, eu mantenho a hora do soninho à tarde. E quando tudo sai do controle, porque sai, gente, mesmo organizando, chega uma hora que sai do controle. Quem tem filho sabe. Aí eu ponho no banho. Aí é a hora que ele tem que dar uma parada, peço desculpas, olha, gente. E aí eu vou lá, ponho no banho. Mas ao longo do dia é muito produtivo. Eu consigo trabalhar. Ao longo do dia, ela tá super já... Sabe quando a criança já tá assim, seguindo um ritmo? Ela já entrou no meu ritmo. Eu que levei o ritmo para ela. Ela começou a andar no meu ritmo. E é bem legal. Ela sabe que 12:30 é hora de almoçar. Aí hoje eram umas 11h40. Cadê o almoço? Eu falei, que horas que a gente almoça? 12:30. Ah, tá. Então ainda não é a hora do almoço. Tá? 12:30 a gente almoça. Mas assim, tem que ser bem rigoroso com os horários, porque é rotina. E se você perder a rotina, você vai ter problema, porque é impossível, acredito eu, fazer home office sem rotina, né? Por isso que essas dicas que eu dei é para você criar uma rotina. A gente não sabe o segredo de todas as coisas, mas a gente pode sim, através dos estímulos positivos, induzir a criança a ter momentos dela e te deixar você ter os seus, tá? Outro dia ela veio aqui no quarto e falou assim, mamãe, eu vou trabalhar com você. Eu, vou trabalhar com você. Eu, tá bom. Eu não vou mais trabalhar com o papai, meu marido também está em home office. Então tá bom, cada um no lugar da casa. Falei, então combinado. Aí ela pegou uma casinha de montar e ficou do meu lado, mas ela ficou tão quietinha, montando a casinha, ela ficou ali uma hora e meia ali, tranquila, e eu trabalhando. Naquele momento, eu estava fazendo atividade que não estava conversando com ninguém, não me atrapalhou. Mas se eu vou ter uma reunião, se eu vou ter alguma atividade, elas estão aqui em casa, por exemplo. Eu estou aqui tranquila conversando com vocês. É uma questão de combinado, né? A gente combina, a gente organiza, a gente... eu vou ter uma atividade que eu vou precisar que vocês façam silêncio. Sabe uma coisinha legal? Eu pedi para eles desenharem o silêncio, a plaquinha de silêncio e a plaquinha de ação. Ação, ó, acabei meu dia, agora é a gente. O que você quer fazer? Quero Netflix. Ação, tamo junto, né? Ou agora, silêncio, ó, mamãe tá trabalhando, tá? Agora não dá. E aí a gente vai estimulando e ensinando, né? Que somos exemplos, né? E eles vão seguir os nossos exemplos. A tendência é que eles sigam os exemplos, tá bom? Não sei se eu ajudei, espero ter ajudado. Doutora Adma, agradecer mais uma vez a excelente palestra, acredito que o consenso de todos aqui que foi muito proveitoso. Bom, com certeza vamos procurar aplicar na nossa rotina as inúmeras dicas, ricas, né, dicas que foram passadas aqui hoje. Eu gostaria de estender o convite para todos vocês, né, que possam encaminhar um e-mail aqui no chat. Alô? Opa, está no mudo. Todos me ouviram? Olá, pessoal. Todos me ouvem? Agora sim. Ok. Doutora Adma, obrigado. Nós gostaríamos de agradecer as inúmeras e ricas dicas passadas aqui. Eu acredito que é de consenso de todos que foram dicas ricas e preciosas que colocaremos na nossa rotina, na prática do nosso dia a dia. Muito obrigado por esse tempo investido de excelência com todos nós. Eu gostaria de estender a todos aqui o convite para as nossas próximas ações. A gente tem ministrado para todos os nossos clientes, parceiros, inúmeras ações nesse tempo de crise. E na próxima sexta-feira nós teremos uma ginástica laboral com o educador físico Marcelo, que é o diretor da Prefeitura aí de São Paulo, na área de esportes. Na semana que vem nós teremos novamente, estaremos falando sobre saúde mental, e temos inúmeras ações para apoiar nossos clientes e parceiros nesse tempo de crise, de home office. Então, todos estão convidados. O e-mail é safety@eta.com.br e tem o contato também do WhatsApp para todos vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Nós enviaremos a apresentação em breve para vocês por e-mail, para aqueles que desejarem. E até o próximo encontro aqui virtual pelo Zoom, tá ok? Obrigado a todos, pessoal. Obrigado, Sheila, pela excelente pessoal. tradução também. Obrigado.
Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.